estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui comigo hoje é a professora Viviane Soares, da área de Ciências Humanas. E nessa aula nós vamos retomar o contexto da Proclamação da República, para que os alunos possam resolver os exercícios do PET 1. Tudo bem, professora? Tudo bem. Vamos começar? Vamos sim, nós vamos tratar um pouquinho, a respeito do contexto anterior à Proclamação da República, chamando atenção para algumas características importantes que vão nos ajudar a resolver as atividades propostas no PET volume 1. Então é importante a gente falar que nós estamos tratando da transição de um regime monárquico para um regime republicano, Então a gente tem aí, no final da monarquia, do Império Brasileiro, Dom Pedro II, um rei que já estava fragilizado diante de várias questões que vão permear aí o finalzinho do seu governo, como a questão militar, que é o exército aí se posicionando favorável a uma participação maior, inclusive a uma república. A gente tem a questão abolicionista, que está em volta aí da libertação dos escravos. De um lado a gente tem a luta abolicionista, de outro lado a gente tem os proprietários querendo receber indenizações por seus escravos. E a gente tem também a questão religiosa, que são embates entre a Igreja Católica e o rei, justamente por causa de intervenção do rei em determinações da Igreja Católica. Essas três questões associadas a vários outros fatores nos ajudam a compreender a queda do período imperial, da monarquia no Brasil e o início de uma república. Então é desse assunto que nós vamos rever algumas questões aqui do nosso PET. Então, a gente vai tratar de sociedade, cultura, economia, e até da proclamação em si e as suas fases. Então, a nossa primeira atividade, ela vai falar desse contexto anterior, à Proclamação da República, que vem tratando de algumas leis abolicionistas. Então, tinha um quadro aí que vocês precisavam preencher, Então, olha lá, a primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, Essa lei, ela existiu no Brasil, vamos dizer, ela surgiu devido às várias pressões que o Brasil sofria por parte da Inglaterra. A Inglaterra já tinha uma lei a respeito do tráfico de escravos, em que a Inglaterra dizia que se ela pegasse navios, ela confiscaria, navios brasileiros com escravos. E a Lei Eusébio de Queiroz é justamente a lei que vai proibir o tráfico de escravos no Brasil, Ela é uma lei com as suas limitações, mas é uma lei que ela vai contribuir dentro desse processo até que a gente chegue de fato à abolição. A segunda lei é a Lei Rio Branco, também conhecida como a Lei do Ventre Livre, porque ela definia que, a partir da vigência dela, todos os filhos de escravos que nascessem, eles já nasceriam livres. É uma lei que também tem suas grandes limitações, uma vez que a gente sabe que uma criança, um bebê livre, ele não é autônomo, Então, ela tinha alguns detalhes a mais, que a mãe teria a opção, ou ela entregava a criança para a tutela do Estado, ou ela permanecia com essa criança na fazenda por um tempo e depois essa criança teria que trabalhar até os seus 18 anos, aproximadamente, para recompensar o período que ela viveu naquela fazenda, Então, é uma lei também muito limitada nesse sentido, porque as crianças ficavam com as mães e elas permaneciam depois na fazenda e iam trabalhar também, E a Lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, que define aí que os escravos idosos seriam libertos. É uma questão também de limitação muito grande e uma discussão se essa lei era realmente favorável aos homens escravizados, ou aos seus senhores, uma vez que um escravo idoso, ele não tinha condição de trabalho nem de se manter sozinho. Então, era justamente no momento em que ele precisava permanecer naquela fazenda, naquele local, ele era mandado embora. E é importante também mencionar que era muito difícil, nas condições de trabalho da época, uma pessoa atingir aí, a idade de 60, 65 anos. Então, os que chegavam, já chegavam debilitados. Mas é importante a gente compreender essas leis como parte de um processo muito maior, que vai culminar com a abolição. A próxima pergunta para a gente é o que é o quilombo, Então, o quilombo, ele é visto como um refúgio, um local para onde tanto escravos fugitivos quanto
escravos, né, pessoas libertas, mestiços pobres, né, onde eles se abrigavam, onde eles tentavam aí, né, fugir das perseguições que eram sofridas, principalmente os escravos que eram fugitivos, né. Então eles tinham ali uma organização, né, como uma comunidade em que eles tentavam aí se ajudar e manter-se livres aí da dominação. A segunda palavra é banzo. É uma palavra que se refere a uma nostalgia, uma tristeza profunda, que estava muito presente, né, nos africanos que foram trazidos para o Brasil, e é aquela sensação de saudade da sua terra, de desejo de voltar. Então era uma nostalgia que muitas vezes levava até à morte, dependendo das situações, né? Que o escravo ele não tinha, a pessoa, né, escravizada, ela não tinha ali um estímulo para trabalhar, para viver. Essa é a referência aí ao banzo. Vamos tratar da nossa segunda semana do PET, né, que é a respeito da proclamação da República e seus desdobramentos. Nesse sentido, vai falar sobre a inserção dos negros na sociedade no período aí pós-abolição e tratar um pouco sobre a cultura afro-brasileira, né, a sua importância e como ela é um elemento muito forte de resistência, luta contra a discriminação. Então, atividade 1. A República é uma expressão abrangente e amplamente utilizada. Letra A. O que para você vem a ser a República? Escreva com suas palavras a respeito, né? A opinião. Então, você escreveria aí o que você acha, né? A República, eu acho que é uma coisa para todo mundo, né? É de todos. Pense aí, né? Você tinha que resolver essa questão com suas ideias, porque na questão seguinte, aí você poderia pesquisar, né? E tentar descobrir isso sobre a República mesmo, né? A palavra República, ela tem como significado coisa pública, né? Subentende aí a maior participação mesmo, né? A questão de ser algo para todos. Atividade 2. Depois de assistir um vídeo de animação sobre o Marechal Deodoro, registre em seu caderno os motivos que fizeram com que ele renunciasse ao cargo, né? Então, para a gente pensar na renúncia do Deodoro da Fonseca, ele foi o marechal que assumiu primeiro a independência. Ele era um homem com características monarquistas. Então, ele é um homem que tentou governar de uma maneira mais controladora, mais centralizadora. E ele não tinha muito apoio, né? Ele não teve apoio do Congresso, por exemplo. E aí, ele até manda fechar o Congresso. Então, ele é um presidente que ele vai sofrer oposição por suas medidas autoritárias, né? Inclusive, no contexto em que ele estava governando, a gente tem uma revolta, né? Que é a revolta da Armada. E aí, todos esses fatores vão fazer com que o Marechal Deodoro da Fonseca renuncie e que assuma, né, o Floriano Peixoto. Questão 3. Participação política é uma expressão extremamente abrangente, possuindo por isso inúmeros significados. Durante a Primeira República, a participação política dos brasileiros era reduzida, né, nas eleições. A Constituição de 1891 deixava muita gente de fora. Nessa época, somente 6% da população brasileira podia exercer o direito de voto. É até importante mencionar, Bruna, que quando a gente fala de exercício da cidadania nesse contexto, fala-se muito disso, né, que a cidadania, em vez de incluir as pessoas, ela excluía. Uma vez que era o menor grupo da população que tinha seus direitos, né? Então, era uma cidadania excludente, né? Então, vamos refletir sobre isso e responder as questões, né? Letra A. O que para você vem a ser a participação política? Escreva em seu caderno sua opinião a respeito. Então, tratar, né? Como é que a gente participa? O que é participar, né? Como melhor participar? Cabe aí mais reflexões. Letra B. O atual sistema político brasileiro permite ao voto a oportunidade de escolher seus representantes no governo. Você acredita que foi sempre assim? Justifique sua resposta. Bom, quando a gente nasce vivenciando uma determinada situação, a gente tende a acreditar que ela sempre existiu, até porque a gente não vivenciou outro período. Mas basta uma pesquisa, uma pergunta em casa mesmo, para um avô, você vai entender um pouco mais sobre isso, né? Que nem sempre todos tiveram acesso ao voto. Que a gente tem um período, por exemplo, que mulheres não podiam votar, né? Que pobres não podiam votar. Que se a gente pensar aí, negros, indígenas... Foi uma conquista de direitos, não é, professora? É uma luta, né, a longo prazo aí, para que a gente tenha esses direitos conquistados, né? E é até importante a gente pensar como a gente deve valorizar, né? Sim, já que nós muito. chegamos nesse patamar de escolher, de poder votar e ajudar a decidir aí na mudança, né, dos rumos do nosso país. Então, a próxima questão, letra C.
depois de ler sobre a Constituição de 1891, registre em seu caderno quem eram os brasileiros que tinham direito a votar nas eleições e que não podia votar, né? Então, quem podia votar? Era o homem branco, né, que tinha posses, que tinha aí maioridade. Então, era um grupo muito restrito que podia votar. Agora, se a gente for falar quem não podia votar, é um grupo bem amplo, né? Aí a gente vai incluir, né, os negros, os indígenas, soldados de baixa patente, religiosos, né? A questão da mulher, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de Constituição republicana. Por quê? No texto da Constituição não tinha nenhuma referência de que a mulher não podia votar, mas também não incluía ela no voto. Então, a gente tem que pensar a sociedade que a gente vivia naquele contexto, que era uma sociedade patriarcal. Então, por causa dessa sociedade, a mulher, mesmo não tendo sido citada na Constituição, ela não podia votar, né? Uma vez que entendia-se que isso não era algo que a mulher, boa mulher de família, poderia fazer, tá? Então, é importante a gente mencionar isso também. Terceira semana. O assunto é projeto modernizador, final do século XIX e início do século XX, transformação dos centros urbanos no Brasil. Então, essa semana a gente já vai falar a respeito de como houve um processo de modernização no Brasil no início da República, né? Então, uma preocupação muito grande em modernizar, de se fazer um saneamento básico, né, no Brasil. Nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro é um exemplo, né, que ela era chamada pelos estrangeiros de túmulo de estrangeiros, uma referência às epidemias que eram muito comuns, né, e na grande mortalidade de pessoas nesse contexto. Então, acontece uma grande reforma, que é uma reforma urbana, no sentido de reconstrução, né, de novas vias, novas avenidas, de destruição de antigas moradias, como os cortiços, né, que eram habitações coletivas. E a gente tem aí várias pessoas sendo marginalizadas, né, perdendo a sua residência aí nesse contexto, porque precisava limpar, embelezar a cidade, né, dar o título de cidade maravilhosa. E a questão também, né, do saneamento, principalmente a tentativa de conter surtos epidêmicos, né? Então, a gente tem medidas sanitaristas, a gente tem aí a obrigatoriedade da vacina, tudo isso faz parte desse contexto da República que a gente vai tratar nas atividades aqui. Então, atividade 1 pede que você observe a fotografia da Avenida Central, né, Avenida Rio Branco, logo após sua abertura, quando ela foi inaugurada, né, e aí tem destaque para o Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. Ao fundo, a gente vê o Pão de Açúcar. É pedido que você faça uma pesquisa e registre as principais mudanças ocorridas no Rio de Janeiro, né, nas primeiras décadas do regime republicano. Então, só para a gente mencionar e reforçar o que foi dito, essas regiões, elas tinham muitas moradias coletivas, né? Então, uma das características que a gente consegue perceber que muda é a retirada dessas moradias, né? Dando lugar para espaços mais amplos, com praças, com avenidas, né? Como é que está sendo mostrado aí na imagem. Para a próxima semana, então, né, a quarta semana, nós vamos tratar do trabalhismo, direitos sociais, né, como a gente comentou, né, Bruna, a gente falou aí de cidadania agora há pouco, né, sobre a luta por esses direitos, a importância disso, é um assunto que vai fazer parte, né, desse contexto e a gente vai atrelar um pouquinho ao governo Vargas, né, só mesmo fazendo uma relação. Atividade 1. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Esse trecho está falando de um momento em que o governo ele passa a controlar os sindicatos, né? Então, a gente tem, de um lado, os operários que querem lutar pelos seus direitos e a gente tem, do outro lado, a figura de uma instituição que deveria, né, naturalmente, defender o direito desses trabalhadores, mas essa instituição, ela parece respaldando medidas do governo, né? Dando aí legitimidade a algumas medidas. Então, quando coloca assim, ó, férias, direitos trabalhistas, só vai ter quem está filiado ao sindicato, né? Tem isso aí. Então, a gente entende que isso era uma forma o quê? De controlar os trabalhadores, porque tinha que estar
filiado a um sindicato, mas esse sindicato ele tem que ser reconhecido pelo governo. E o governo só ia reconhecer os sindicatos que agissem conforme as suas próprias determinações, não é mesmo? Então, a gente precisa marcar uma opção correta, né, para a seguinte questão. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Né? Letra A, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Letra B, por um diálogo democraticamente constituído. Letra C, pelas benesses sociais do getulismo. Ou letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Né? Então, nós comentamos isso, como é que os sindicatos estavam vinculados ao Estado, né? Como é que os direitos trabalhistas tinham que ser respaldados por esse sindicato com essa vinculação. Então, a resposta nossa aqui é a letra D. A nossa última atividade aqui de hoje, né? Ela vai trazer um resumo de tudo que foi visto na República Velha. Então, a gente tem vários conceitos e a gente precisa definir um pouco esses conceitos. Isso é muito importante como uma forma aí de consolidar tudo que foi visto. Eu vou citar alguns desses conceitos, né, para vocês relembrarem o que foi falado e eu espero que os outros, né, você consiga aí completar fazendo pesquisa. Então, o primeiro conceito nosso aqui é República Velha, né? É um período da República que vai desde a sua proclamação, né, até a chegada aí de Vargas no poder. Então, é desde 1891 até 1930. É esse período que a gente chama de República Velha, né? É uma referência quando inicia um novo momento da República com a chegada de Vargas. O segundo ponto para nós aqui é a República da Espada. Nos primeiros anos da República, os nossos dois governos, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles eram militares. Então, quando a gente fala República da Espada, é uma referência a uma arma, né, típica do Exército. Então, os militares governando, República da Espada. Vou passar aqui para o coronelismo, que é um ponto importante que a gente falou também, porque ele está relacionado com o mandonismo e com o clientelismo. Né? O coronelismo é quando a gente tem a influência de um coronel, né? Que na verdade esse coronel ele é um fazendeiro, né? E ele tem uma influência na região em que ele está inserido, determinando até mesmo as ações a serem seguidas pela população. Então, as práticas de mandonismo e clientelismo estão presentes, né? Quando esse coronel usa sua autoridade ou quando ele negocia, né? Ele dá um produto, ele dá um emprego, ele dá um remédio em troca de a pessoa fazer aquilo que ele estava determinando, certo? Então, pessoal, a gente tem mais algumas características, né, para a gente tratar aí, como o voto de cabresto, que também está relacionado ao coronelismo, né, que é o fato aí de ter o coronel conduzindo o eleitor, né, como se ele fosse um animal que não pensasse e iria fazer aquilo de acordo com a guia ali do coronel, também é importante para a gente tratar. O movimento operário, que é um movimento que vai se desenvolver a partir aí do crescimento da indústria e a busca pelos direitos desses trabalhadores, né? São pessoas que vão estar inseridas a um regime de trabalho que não lhes dão aí garantias essenciais ao trabalhador, como a segurança, os salários adequados, uma carga horária também que seja adequada para aquele trabalho, né? Então, é uma característica importante da Primeira República que nos ajuda a ver aí o crescimento que a gente tem até hoje nesse setor. Eu vou terminando por aqui, né? Espero que tenha ajudado vocês com essa revisão. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a você pela aula, professora. Então, até a próxima. Na próxima oportunidade, nós vamos tratar do segundo volume do PET, né? Com teleaulas aí desse segundo volume. Até mais.